Charlie Kirk está morto. E enquanto a América está em choque, adivinha quem os abutres das conspirações culpam? Figuras como Candace Owens estão espalhando afirmações absurdas, insinuando o envolvimento do Mossad e de doadores judeus. Alguns estão até comemorando. O que esse assassinato e a reação a ele revelam sobre o estado perigoso do nosso discurso político? Por que as vozes pró-Palestina são tão frequentemente as que pedem violência? E será que os britânicos, em uma manifestação massiva, começaram a reagir e retomar a cultura e o país deles? Discutimos tudo isso no Quad de hoje. Bem-vindos de volta ao Quad, direto dos estúdios em Jerusalém, com co-apresentadoras muito especiais. Mas primeiro minha irmã Shoshana Kitzjeskel. Ela é a fundadora da Chokhmat Nashim, lutando para elevar as vozes das mulheres ortodoxas e co-apresentadora repetida, exceto que da primeira vez estávamos no local da conferência CUFAI, em Distrito de Colômbia, Sandra Hagi Parker, que é a chefe do Centro de Ação CUFAI. Obrigada por estarem em Israel e obrigada por estarem conosco. E, meu Deus, o glamour é simplesmente demais. A ativista dissidente iraniana de direitos humanos, direto de um local não revelado, Lili Mu, aqui no estúdio. Você também já esteve no nosso programa antes, no meio da guerra do Irã, e obviamente é um prazer enorme ter você aqui conosco. Com carinho, obrigada por me receberem. E é tão bom termos nossas co-apresentadoras especialistas aqui, porque há muito o que analisar dessa semana horrível, que pode ou não, ironicamente, ser um ponto de virada no rumo que o mundo está tomando, talvez. Mas primeiro vamos falar sobre o assassinato realmente trágico de Charlie Kirk, que causou efeitos em cadeia pelo mundo todo. E claro, quem mais está reagindo a isso, além das pessoas que estão devastadas como nós aqui, como pessoas normais, como pessoas que têm coração, também há, claro, teóricos da conspiração culpando os judeus. E quem é a nossa teórica da conspiração antissemita favorita? Candace Owens. Olha o que ela disse. Acredito que no fim, Charlie estava em transformação espiritual. Tenho certeza disso. Ele enfrentava muita pressão e dificuldades. E é difícil para mim ver as pessoas que estavam pressionando ele. Não sei, só repito o que dizem. Sabe, tem algo nisso que parece muito falso para mim. E eles teriam permitido que ele perdesse e queriam que ele perdesse tudo. Por mudar ou até modificar um pouco uma opinião, ver eles fazendo isso hoje me machuca muito. Sim, temos Candace Owens dizendo que bilionários judeus mataram Charlie, mesmo ele sendo bastante pró-Israel e defendendo o país diariamente em todas as plataformas. Isso não quer dizer que ele concordava sempre, mas defendia Israel de todas as formas. Veja quem comemora. Quero dedicar esta próxima para um verdadeiro lixo de ser humano. Os pronomes eram. Porque se você falar besteira, vai levar porrada. Descanse no lixo, Charlie Kirk, seu pedaço de lixo. Ding Dong, a bruxa está morta. Nós achamos que Charlie Kirk acabou de levar um tiro no pescoço. Eu diria para derramar uma cerveja pelo nosso querido Kirk, mas não desperdice uma boa cerveja com... Charlie Kirk foi abatido como um cachorro em Utah e estou muito feliz. Eu nunca vou me sentir mal quando pessoas ruins recebem o que merecem. Estou empolgada agora. Quer saber por que estou tão animada? Ele está morto. CK. Bam. Ok. E ele se foi. Ele afirmou que mortes por armas de fogo eram um efeito colateral aceitável do direito às armas. É coincidência que as pessoas comemorando o assassinato de Charlie Kirk também sejam do grupo pró-Hamas?
Vamos analisar isso porque, sinceramente, é como uma montanha-russa de emoções acontecendo. Sandra, você está na linha de frente da liderança cristã pró-Israel. Charlie Kirk era um cristão muito orgulhoso, muito orgulhoso. Como isso afetou você, seu povo, seu rebanho, pastora e todo o resto, todo o trabalho incrível que você está fazendo no Centro de Ação? Bem, a primeira frase que você disse, Charlie Kirk era uma cristã orgulhosa. Vírgula. Então, Charlie Kirk era uma defensora de Israel. Essas duas afirmações andam juntas. Então, tentar criar essa falácia de que ela, de alguma forma, não era pró-Israel ou estava se voltando contra Israel é fundamentalmente falso. Ela era cristã. Você já ouviu dela sobre a importância de Israel geopoliticamente, espiritualmente e de outras formas. Como cristãs, você disse certo, estamos arrasadas. Ninguém precisa ser cristã para entender que o que aconteceu com Charlie Kirk foi um assassinato. O que aconteceu com Charlie Kirk foi um esforço para silenciar a oposição de forma completa. De que se você tem ideais diferentes dos de outra pessoa, então você pode virar alvo e merecer o que aconteceu. O que isso vai fazer com o movimento cristão nos Estados Unidos da América é nos fortalecer. Você ouviu Erika Kirk dizer com tanta coragem, poucas horas depois que ele foi morto, que se você achava que Charlie Kirk, o Turning Point e a juventude cristã da América já eram poderosos antes, é só esperar para ver. E isso não é um ato de desafio, isso não é um chamado às armas. Isso é motivação. Porque sempre que a Bíblia ela está repleta de Gênesis a Apocalipse, da tragédia virá o triunfo. E sabemos que, quando você está defendendo os valores judaico-cristãos sobre os quais nosso país foi fundado, você não pode falhar. Então, enquanto lamentamos e estaremos para sempre devastados pelo que aconteceu com Charlie e sua família e a família Turning Point, sabemos que a Turning Point, os cristãos da América e os sionistas cristãos da América sairão encorajados e mais fortes do que nunca. Mas é tão assustador, é tão assustador. E como as pessoas, quão nojentas elas precisam ser. Tipo aquele cara, como é o nome dele? Bob Vilan, ele realmente parece precisar de um banho. Como alguém pode comemorar? Xoxana, como alguém consegue celebrar a morte trágica de um jovem? É tão simples. Eles passaram décadas tratando como estranho alguém que não acredita no que eles acreditam. Durante décadas, trataram como estranhas pessoas com valores opostos. E quando você desumaniza alguém, quando você trata alguém como estranho, quando você diz que palavras são violência, então você está criando uma base, uma justificativa para o assassinato. É simples. Não sei as motivações dele. Alguns dizem que era muito de esquerda. Algumas pessoas dizem que ele era ainda mais de extrema direita e que estava tentando aproximar a direita. Quem? Não sei. Acho que foi quem o matou. Sim, ele é um radicalizado de 23 anos. Então é isso que eu quero dizer. Quem quer que tenha radicalizado ele, nós, e eu falo como mãe, não fazemos ideia do que está acontecendo nos fóruns, nos jogos. Se seus filhos passam horas no computador, é importante saber onde estão, o que fazem e com quem conversam. Independente de posição política, é dever de toda mãe saber o que os filhos fazem durante o dia. Porque eu tenho quase certeza de que esses pais estão devastados e se perguntando: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Para um jovem de 22 anos, a vida dele acabou. E de toda a família dele. Quero dizer, que horrível. Quero dizer, não estou justificando. Ele está errado e deveria ir embora para sempre. Mas como alguém que é mãe e sabe que meus filhos estão sendo influenciados por pessoas que não sou eu, entende? Precisamos garantir que a próxima geração, essas pessoas que estão crescendo, voltem. Nós temos que trazê-los de volta porque há vozes demais falando com eles, sussurrando em seus ouvidos, excluindo outras pessoas e justificando o assassinato de alguém que não concorda com eles. Bem, agora vamos falar sobre quem está no ouvido deles? Catar, Irã. Lili, você é uma ativista dos direitos humanos. Você está lutando contra pessoas que acham que, de alguma forma, o regime do qual você teve que fugir são os mocinhos aqui. Como você está morando em Londres. Você viu o que aconteceu no sábado.
Como você interpreta o que está acontecendo em referência à sua vida, na sua luta? Como uma ativista britânico-iraniana de direitos humanos que teve que viver no Irã nos últimos 2 anos, posso ser um testemunho disso. Toda vez que você fala sobre liberdade de expressão no Reino Unido, a menos que sua liberdade de expressão agrade as ideias da extrema esquerda islamista, você é rotulada como fascista, extremista de direita. E eu cansei dos rótulos deles porque minha amiga e eu, nós fomos atacadas em Whitehall várias e várias vezes. Quem te atacou, Lili? Fascistas. As multidões pró-Palestina do Hamas? São as pessoas que infiltram qualquer... A questão é que a multidão pró-Palestina usa a mesma fórmula do fascismo: desmontar, distorcer a realidade, fazer lavagem cerebral, radicalizar, transformar os outros em inimigos e se sentir moralmente superior e com direito a tudo. Eu não sei, quero dizer, só alimentar o ego e deixar que o ego carregue uma bala, a vida de um homem foi tirada. Ele só falou de intelecto igual, tipo, ele humanizava seus oponentes, ele realmente fazia isso, ele conversava de verdade com eles, queria saber em que realmente acreditavam e os questionava para que se expressassem. Eles ouvem, o mundo entenderá. E essa é a verdade. A ideia de compreender a verdade é tão assustadora para as pessoas que não conhecem a própria verdade. E elas procuram por toda mentira elaborada só para silenciar pessoas como Charlie, pessoas como eu, pessoas como Niaki Gorbani e Eli Calaban e tantos outros. Por que nós deveríamos ter que viver escondidas aqui no Ocidente? Porque pessoas que querem ver o desmantelamento do Ocidente continuam sufocando a liberdade de expressão. Quero dizer, as mulheres estão na linha de frente desses ataques, porque muitas das misoginia fascista que está em jogo aqui ataca constantemente nossa posição, seja nos nossos espaços esportivos, nas nossas arenas esportivas, nos nossos banheiros ou na nossa moda. Nossa identidade virou só cabelo comprido e moda. Se um homem faz isso, temos que aceitá-lo como mulher que dá à luz e agora nosso título é Pessoas que dão à luz. E tipo, é ridículo. E quanto a ser uma pessoa, uma mulher e querer existir? Por que a gente tem que esconder o tempo todo o fato de que entende que existem certos fatos na vida e que limites existem? Não é uma zona cinzenta. E arco-íris, na verdade, tem limites. Todas aquelas cores no arco-íris são cores próprias. Por favor, pare com essa mistura de roxo e cinza, de tudo que eu digo está tão certo e eu fico tão ofendida que vou te matar de tanto falar. Pare com isso. Mas o mais ridículo é que essas pessoas estão alinhadas com a República Islâmica, que odeia pessoas dos telhados. Isso é fascismo, isso é fascismo. É a realidade distorcida até o âmago. É autodepreciação profunda. O povo iraniano vivia em uma era de modernização, mudança e crescimento. Sim, havia um descompasso na sociedade do Irã durante a época dos Pahlavi, enquanto o progresso acontecia. Mas isso não significa que o povo iraniano deveria ter sido punido com o regime do Ayatollah, um regime terrorista que desmantelou todo o Oriente Médio, criou apenas inimigos para Israel, enquanto o Irã era o principal país islâmico no Oriente Médio que apoiava Israel. Nós somos irmãos e irmãs há séculos. Está na Bíblia, está na história da Pérsia, está na Torá, a rainha Esther. Quero dizer, nós fomos um só em... É colonização, é a colonização islâmica do mundo. E a questão é, esse assassinato brutal, ironicamente, eu quero dizer ponto de virada porque é quase profético, já que esse era o nome da organização dele. É isso agora, será que esse assassinato agora cria ou acelera esse ponto de virada? Sandra, você estava em Londres ontem, alguns dias atrás, no sábado, quando houve uma marcha de pessoas
dizem que até 3 milhões de pessoas. A BBC, claro, disse que eram 150 mil pessoas. Me desculpe, quero dizer, não sou boa com números, mas ao ver aquelas ruas, não parecem 150 mil pessoas. Mas a Glória... Claro, você estava bem lá, no meio de tudo. O que você sentiu? Então nós estávamos lá. Cristãos Unidos por Israel também tem Cristãos Unidos por Israel, Reino Unido. Isso existe há 10 anos. E isso porque cristãos evangélicos do mundo todo reconhecem a importância de apoiar Israel. Não significa que você tem que concordar com tudo. Exatamente. Significa que você tem que apoiar Israel. Então, a ironia é que estávamos lá e íamos ter um evento no sábado. É absolutamente isso, como você disse, as ruas estão fechadas porque há milhões marchando. Ninguém faz fila como os britânicos. Eles simplesmente ficam lá e entopem as ruas. Eles não gostam de nada mais do que uma boa fila. Tínhamos janelas no evento e olhávamos preocupados para fora, pois não havia trânsito, tudo estava fechado e a poucos quarteirões, milhões de britânicos. E aí vem a brigada da banana, sabe? A oposição com suas causas anti-Israel, pró-Palestina, aquele alfabeto de causas, para confrontar a liberdade de expressão. Sim. Primeiro de tudo, comparativamente, foi insignificante. Foi só algumas centenas de pessoas com faixas pedindo reconhecimento e outras coisas. Reconhecer unicórnios não quer dizer que existam. Mas você disse muito bem, a realidade distorcida. E diante da verdade, você tem milhões de britânicos alinhados nas ruas. Cristãos Unidos por Israel, Reino Unido, realizam encontros com a comunidade judaica e evangélicos, afirmando que seguirão promovendo eventos noturnos em homenagem a Israel. Você tem uma maioria muito barulhenta aqui, que vai se cruzar com o gigante que é o povo da Grã-Bretanha. Eles estavam agitando bandeiras britânicas, eles estavam agitando bandeiras israelenses porque sabem que estão unidos em sua liberdade. Eles estão cansados de serem enganados. E isso vai ser um ponto de virada porque nós não perdemos a próxima geração. Desde a morte de Charlie Kirk, eles disseram que 32 mil solicitações chegaram ao conselho deles querendo começar capítulos do Turning Point. Há centenas de capítulos do Cristãos Unidos por Israel em campi dos Estados Unidos da América. Cristãos Unidos por Israel participa dos eventos do Turning Point há anos por ser uma parceria ideal. Se você é cristã, apoia Israel. Somos uma maneira das pessoas se envolverem nesse ponto. Então, eu acho que isso vai fazer todo mundo reconhecer a realidade, que não pode mais ser distorcida por causa de milhões de pessoas nas ruas. Não pode mais ser distorcida por causa de milhares de ativistas no campus que estão dizendo: estamos cansadas de ser ignoradas. Nós estamos aqui. Nós já passamos essa mensagem. Nós temos batido nessa tecla. E não importa o que vocês façam para tentar silenciar isso. Isso só vai crescer. Eu espero que você esteja certa, porque o que me preocupa, e nós já conversamos sobre isso também quando estávamos na KUFA em Distrito de Colômbia, é esse tipo de Tucker Carlson. Você sabe, a vertente do Partido Republicano, o grupo mais isolacionista que não parece entender que, quando você apoia Israel, na verdade está apoiando a América, porque somos postos avançados dos mesmos valores que compartilhamos. Todos nós somos contra o Irã, que na verdade, me desculpe, a República do Irã que diz muito claramente: morte à América, morte a Israel. Eles dizem isso, eles não escondem. Você não pensa na próxima geração, Sandra? Não me preocupo com a próxima geração. Eu sou daquela geração que diziam não ser pró-Israel. Certo. Agora falam dos meus filhos, de 10 e 8 anos. Minha filha usou um broche da Morgan Day. Por conta própria, perguntei: o que faz? Ela respondeu: apoio. Eu não estou preocupada porque estou envolvida nisso e vejo os milhares de jovens cristãos. Nós os trazemos para Israel. Eles são influenciadores, estudantes, pastores e líderes. Trouxemos pessoas da NSL e MLB. Você sabe, todo mundo nesta sala, todo mundo assistindo, sabe que a maioria é a mais barulhenta. Basta ignorar a verdade para acreditar em uma mentira. Não tenho preocupações com a próxima geração.
O que me preocupa é as pessoas acharem que não há nada a fazer, que é algo passageiro, um problema sem solução. Vou cruzar os braços, ficar em silêncio e quieta. Isso é o pior que poderia acontecer. Eu concordo. E, Xoxana, passamos muito tempo neste programa falando sobre esse prognóstico pessimista. Sandra nos dá esperança. Lily diz que estamos lutando e talvez haja mudanças na Europa, com pessoas esperando uma reviravolta. Com certeza. Quero dizer, olhe para o povo do Irã, apesar dos 20 mil iranianos terem sido presos após a guerra de 12 dias. 20 mil iranianos foram presos simplesmente por terem seus celulares revistados. Cada carro estava em um posto de controle com o IRGC e capangas. E os iranianos ainda estão lutando. Eles estão lutando e mostrando abertamente seu apoio a Israel, apesar das execuções. Execuções em massa estão acontecendo no Irã neste momento. E quase não se fala sobre isso. É assim. Existe essa noção e ideia de que pessoas brancas estão traumatizadas e correndo para garantir sua segurança na vida. Elas deviam se levantar já e começar uma revolução. Mas o povo iraniano tem lutado pela sua liberdade de expressão desde que o Ayatollah pisou no país. Tivemos milhares de mulheres iranianas saindo às ruas e protestando contra o hijab obrigatório. Assim que qualquer tipo de levante contra esse regime acontecia, execuções em massa vinham em seguida. E Israel ajudou o povo iraniano de uma forma milhares de vezes maior do que os iranianos jamais poderiam ter conseguido sozinhos. Israel fez isso em 12 dias, mas não é suficiente. O povo iraniano precisa de apoio para derrubar esse regime. Mas esse é apenas um passo dessa longa jornada. O Ocidente já foi infectado. A praga já está aqui fora e na mente das pessoas, inclusive nas crianças. Quero dizer, em jardins de infância na Inglaterra, há adesivos de Palestina livre e ódio contra Israel. Isso é muito perigoso. Cresci assim e as crianças iranianas são contra. O povo iraniano é contra isso. As crianças iranianas ativamente rejeitam, denunciam e se recusam a repetir os cânticos que fazem elas entoarem na escola. Mas ver crianças europeias, jovens europeus e adolescentes ocidentais sendo doutrinados contra sua própria pátria, contra seu próprio país, contra sua própria segurança nacional, apenas para agradar a uma ideologia de comunismo misturada com o Islã da forma mais perigosa possível. Pois é, sabe de uma coisa? 30 mil comunistas foram executados no Irã pelas mãos dos islamistas assim que eles chegaram ao poder. Na verdade, não se trata de fatos. Não confunda nada disso com os fatos reais. Você pode educar as pessoas. Sim, mas o povo iraniano está vivendo as consequências dessa aliança profana. O povo iraniano está todos os dias dando suas vidas e está buscando a comunidade internacional para dizer: ouçam, não façam isso com o seu país. Não façam isso com o seu país. Por que deveria haver um campo de doutrinação no Reino Unido pago pela República Islâmica por um mulá xiita iraniano que vai visitar o rei do nosso país no Reino Unido e depois leva adolescentes britânicos de 16 anos para Najaf e depois para o Irã? E tudo isso já foi exposto e o setor antiterrorismo sabe disso. O setor antiterrorismo sabe disso. O Military Intelligence 6 sabe disso. A mídia sabe disso e aqui estamos nós, tentando agradar o comissário e toda a liberdade que ele deu aos islamistas no país. Quando digo o comissário, refiro-me a Sadiq Khan, principal comissário de polícia em Londres. É perturbador, mas você acha que é porque eles não sabem o que estão defendendo? Quando há um vácuo, o mal entra. Assim você sabe o que está defendendo. Eu sei o que estou defendendo. O que você acha? Eu acho que em qualquer país ocidental, eu cresci nos Estados Unidos e o Reino Unido é um país ocidental, assim como a Europa ocidental. Eles simplesmente dão a liberdade como certa. Eles dão como certo que podem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem, agir como quiserem, rezar como quiserem ou não rezar. Eles não entendem que esse valor foi conquistado por gerações. E não é de graça. Sei que dizem que a liberdade não é gratuita, e é verdade. Como americana, ao ver aquilo, não sabia quem era Charlie Kirk, sinceramente.
Eu não o seguia, nem sabia quem era, mas vi nas notícias, acho que foi Mosai Shabbat, após o Shabat. Falei pro meu marido, Charlie Kirk foi baleado? Quem é? E ele disse, sério? E eu fiquei surpreso, não sabíamos se ele tinha morrido. Disse, lamento a morte dos Estados Unidos da América. E as pessoas perguntaram, do que você está falando? Eu disse, este país, a América, nasceu com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e você podia se levantar e ser o idiota que quisesse. Era seu direito fazer isso. Quando a segunda emenda, direito de portar armas, é usada para eliminar a primeira emenda, você percebe que tudo está desmoronando. Certo. E meus filhos, porque somos judeus, somos ortodoxos, somos netos de sobreviventes do Holocausto. Tipo, nós sabemos que seus direitos não devem ser considerados garantidos e que você precisa lutar por eles, honrá-los e transmiti-los para a próxima geração. Mas os americanos e britânicos, eles não sabem disso. Eles não sabem, a maioria, eles não sabem. E eles não entendem. Tudo o que eu vejo é que quando eles seguem o Palestina livre e ficam gritando como idiotas, eles só estão repetindo o que o líder diz. É como se fossem zumbis porque você está trocando sua liberdade por seguir alguém. Você está trocando suas opções, seu pensamento, sua capacidade de decidir para seguir outra pessoa. Esse é o perigo. Seja lá o que for, se você está seguindo isso cegamente e não sabe o porquê, isso é perigoso. E isso deveria nos alarmar, pais, filhos, indivíduos, isso é o assustador. Se você não entende quais são os seus valores, então é claro que você vai ser levado pelo caminho errado. Por isso a comunidade cristã é importante. Você conhece seus valores. Você conhece sua história e a Bíblia? E nossos alicerces não são facilmente abalados. Exatamente. E sabemos que para chegar ao palácio você tem que passar pelo poço, como José. A única maneira de ele conseguir salvar Israel da fome foi passando pelo poço. Ele precisou atravessar o poço para chegar ao palácio. Não nos é prometida uma vida sem lágrimas. É o contrário. Nos é prometido sofrimento, nos é prometido trabalho árduo. Mas sabemos que a vitória ela é nossa. E como americana, eu entendo que o que vocês ouvem do nosso país também é filtrado. Então, em vez de aceitar o que nos é passado, precisamos olhar para o que sabemos. O que sabemos é um fato, não uma declaração política. Donald Trump foi eleito porque os jovens dos Estados Unidos, que não tiveram a chance de participar da eleição de 2016, foi o impulso que o colocou no cargo. Eu não me preocupo com Tucker Carlson, porque temos um presidente que bombardeou o Irã. Não me preocupo com a próxima geração dos Estados Unidos da América, porque há estudantes nas universidades que sabem que a liberdade não é gratuita e que, se não a usarem para defendê-la, vão perdê-la. Bem, com essa nota muito otimista, nós não temos muitos momentos de otimismo, às vezes, no programa. Vamos passar para a nossa sessão de terapia em grupo chamada Canalha da... Ok, vocês já fizeram isso antes e, sinceramente, toda semana parece que não pode piorar. E piora. E as pessoas são simplesmente ridículas. Então, Lili, vamos começar com você, querida. Então, de novo, como a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que eu sou, eu tenho um coletivo de canalhas. Coletivos são bons? Coletivos são, primeiro e para sempre, enquanto a República Islâmica existir, todos os seus apoiadores e toda a sua existência. Sim. Os verdadeiros canalhas agora, porém, são os principais nomes da mídia que ficaram parados enquanto Charlie estava sangrando e, em vez de mostrarem humanidade pelo seu compatriota americano, pelo seu semelhante, eles só espalharam mentiras e comentários enganosos e odiosos contra ele. Representantes da MSNBC, quero dizer, é horrível. É horrível. Quanto vocês odeiam a América? Quanto vocês odeiam a América? Quanto vocês odeiam a liberdade de tentar imediatamente procurar um tipo de perfil gentil do assassino? Instantaneamente. Um perfil gentil de... Instantaneamente. Isso se tornou um hábito? É nojento quando acontece um massacre instantaneamente, antes que eles procurarem saber quem é, porque eles procuram um perfil conveniente. Uma desculpa para isso, uma desculpa. Sim, um perfil mais suave dessa pessoa, como se tivesse problemas de saúde mental ou passado por algum tipo de opressão.
E alguém feriu o ego dela na primeira série. Uma defensora da liberdade de expressão morreu diante dos olhos do mundo. E enquanto anunciam que ele morreu assassinado, você diz que Charlie morreu tão casualmente. Charlie era uma figura polêmica. A rainha de Charlie agora é... Chegando com força. Esteja pronta. O mundo que se prepare. Assim, É tudo o que vou dizer. você está tão certa e é a mesma agenda de apaziguamento ou simplesmente de odiar as liberdades do próprio país que está criando tudo isso e faz as pessoas, sabe, dizerem que isso foi uma marcha de extrema-direita em Londres e que foi menos do que realmente foi e simplesmente não levam as pessoas a sério. E isso é fantástico, seu canalha. Obrigada de verdade. Sandra, querida. Então, meu canalha, é um coletivo. Mas só porque eu acordei hoje de manhã aqui em Israel e vi que ontem nos Estados Unidos foi o M e que houve um esforço no M para todo mundo assinar a petição de boicote ao cinema israelense. Que, aliás, como judeus, vocês também estão falhando em controlar Hollywood. Sim, então... Somos muito ruins em controlar Hollywood, a mídia e a internet. Certo, o que é, sabe, de novo, e as pessoas não estão preocupadas em reconhecer a realidade. Elas estão preocupadas com a realidade distorcida. Claro, sabe, que maneira melhor de impedir a interação criativa e horizontal entre palestinos, muçulmanos, cristãos e judeus do que remover todas as oportunidades para que eles trabalhem juntos de forma criativa, para contar histórias. Censura preventiva é sempre uma ideia incrível. Tenho certeza de que tudo dará certo sem problemas. Se quiser boicotar o cinema israelense, boicote Israel. Abandone seu celular e a maioria dos medicamentos. Boa sorte em Ruanda na próxima vez que precisar de tratamento avançado para uma doença. Fale com convicção e vá até o fim. Esses são meus canalhas da semana. É realmente horrível a forma como eles compraram tudo, sem nenhum pensamento crítico. Esse é o ponto principal. E o pior são os como judia judeus. E nesse sentido, Xoxana, seus canalhas... Você está pegando isso pra mim. Minha canalha é... Nem vou dizer o nome dela, pois não sabia quem você era antes e não me importo agora. Tudo o que eu sei é que você, como judia, usou sua plataforma. Parabéns pelo seu M, para mostrar sua bondade para o mundo, e jogou todos os outros judeus e Israel debaixo do ônibus. Assista a este clipe. Sinto que é minha obrigação, como judia, distinguir os judeus do Estado de Israel, porque nossa religião e nossa cultura são tão importantes e antigas. Basicamente, como instituição que é realmente separada desse tipo de Estado etnonacionalista. Como ela, como judia, diz... Como judia, é a coisa mais importante para mim falar pela Palestina e dizer que o povo judeu, como instituição, foi assim que ela nos chamou. Não é o Estado de Israel. Garota, o que você sabe? Se você, como judia, quando tudo isso acontecer, nós não vamos fechar nossas fronteiras, você será permitida entrar como judia. Pode ser necessário um processo de desdoutrinação quando chegar aqui, mas como judia, sempre será bem-vinda. Como judia, você é minha irmã. Como judia, espero que você volte à realidade e entenda que boicotar Israel, boicotar seu povo, boicotar sua nação e chamar sua herança, fé e instituição, querida. Tire seus óculos de Hollywood, tire-os e entenda que existe uma realidade grande e ampla aqui. Venha e eu vou ficar feliz em te mostrar o que realmente está acontecendo aqui. É isso, quero dizer, é uma doença. Eu não consigo, é uma doença dessas... É como me jogar aos leões. Porque ser judia não é importante para elas, exceto quando querem dizer algo horrível sobre Israel. Não, é a única vez que elas realmente admitem que são judias, só para falar mal de Israel. Para mim, essas pessoas são as piores. E eu sempre digo, graças a Deus pelos cristãos, porque se tivéssemos que contar com esses judeus progressistas malucos, estaríamos em maus lençóis. E graças a Deus, claro, pelos iranianos que veem a verdade, entendem a liberdade. Que entendem a liberdade e entendem como ela foi tirada deles. Então, de toda essa mídia e Hollywood, eu quero fazer uma mudança rápida.
E esse homem é um canalha reincidente. Pedro Sánchez, o presidente da Espanha, que na verdade a maioria dos espanhóis odeia. Ele e a esposa estão cercados por escândalos de corrupção. O irmão, o primo e o melhor amigo dele, todos estão cercados por corrupção. Agora ele está saindo de fininho. Então, o que você faz quando precisa distrair o público do fato de que você é uma criminosa? Você decide implicar com os judeus, porque isso é algo que os espanhóis já fazem há um tempo. Mas eu quero dizer algo porque pessoas espanholas comuns me procuram todos os dias e dizem: Flor, por favor, não pense que a Espanha está com Pedro Sánchez. Odeio ele, é horrível. E, na verdade, eu só recuperei a esperança na Espanha por causa das mensagens privadas que recebo diariamente. Mas olha só a última gracinha que ele aprontou. Ele apareceu na semana passada depois de nos chamar de genocidas por 1 ano e meio. Na semana passada, ele mostrou suas verdadeiras cores quando disse que lamenta que a Espanha não tenha uma arma nuclear para atacar Israel. Então, enquanto esse iner-humano está nos atacando por sermos genocidas, ele está lamentando o fato de não ter a ferramenta para cometer genocídio contra judeus. Espanha, como vocês sabem, não tem bombas nucleares, também não tem porta-aviões, nem grandes reservas de petróleo. Nós sozinhos não podemos deter a ofensiva israelense. Mas isso não quer dizer que vamos parar de tentar, porque há causas pelas quais vale a pena lutar. Mesmo que nos encontremos sozinhos, ainda assim lutaremos. Pedro, seu país já fez isso antes. Meu país foi expulso em 1492 por causa de um genocídio judaico que aconteceu nas mãos dos espanhóis. E fomos enviados para todos os lugares e voltamos para casa graças a vocês terem nos expulsado. E, na verdade, se você quiser falar sobre colonizadores e genocidas, metade do mundo fala espanhol. Isso não é coincidência, pois todos nós, inclusive você, Sandra, fomos de alguma forma colonizados pelos espanhóis. Sou mexicana? Ela é mexicana. Todos sabemos o que houve lá. Então, mais uma vez, Pedro Sánchez, sabe, você provavelmente está nos últimos suspiros do seu poder. E assim, você sempre vai ter que conviver com o fato de que, primeiro, você estava do lado errado da história e, segundo, você renovou o ódio do povo espanhol que, de alguma forma, te acompanha. Duvido que você ainda tenha muitos seguidores contra o povo judeu. Que vergonha! E graças a Deus que existem pessoas espanholas comuns que veem suas mentiras, que veem seu ódio, que veem sua corrupção e espero que vão te expulsar daí muito em breve. Pedro Sánchez, meu canalha da semana. Tenho certeza de que existe uma ótima palavra para canalha em espanhol. Sempre esqueço porque não há palavra que defina canalha. Pedro Sánchez, é isso que você é. Sempre gostamos de encerrar o programa com uma nota positiva. Para cada canalha, há um herói. Lili, vamos começar com você. Então, meus heróis, infelizmente, já morreram porque amanhã é o aniversário de Mahsa Amini. Isso mesmo. Isso mesmo. Mahsa Amini, a mulher iraniana que foi brutalmente torturada e morta por mostrar 5 fios de cabelo. Sim, Mahsa simplesmente existia. Ela estava andando pelas ruas de Teherã com seu irmão, pois tinha visitado a casa da tia para algumas comemorações em família. E a polícia da moralidade, também conhecida como polícia do assassinato, como chamamos no Irã, a capturou e a espancou na van. Quando ela chegou à delegacia da polícia da moda moral, já havia sofrido uma hemorragia cerebral tão grave que desmaiou e depois perdeu a vida. Eles a mantiveram viva em aparelhos por cerca de 3 dias e contaram muitas mentiras para o mundo, enquanto o mundo assistia a essa jovem inocente sendo mantida viva apenas por máquinas. O assassinato dela desencadeou uma revolução no Irã em 2022 e na mesma noite, no mesmo dia ou nos dias seguintes, Hadith Najafi, Mikhail Karimi e tantos outros foram às ruas do Irã e perderam suas vidas da mesma forma, pelas balas, espancamentos, torturas e estupros da IRGC e da Basij.
Sabemos que entre aqueles que mataram e torturaram nossos filhos estão membros da Irmandade Muçulmana vindos de países do Oriente Médio, dos estados de guerra por procuração. E sabemos que os inimigos do Irã são os inimigos de Israel. Então, para todos os meus heróis que estão no céu eterno, espero que essa luta continue. Charlie está com eles, ali está meu irmão. E vou apenas agradecer. É sobre eliminar a guarda revolucionária iraniana. Heróis estão por toda parte, vamos apoiá-los sempre. Você está certa, Lily. E é tão triste. E sabe, na época, que foi muito antes de 7 de outubro, nós, como mulheres, ficamos tão chocadas que, na verdade, Shoshana, Emily e eu organizamos o primeiro protesto pró-Masa Amini, pró-mulheres iranianas aqui em Jerusalém. E depois, Emily organizou outro em Tel Aviv. E espalhamos murais por todo o país para homenageá-la. Tem um bem aqui fora. E é tão óbvio que estamos lutando juntas pelo mesmo... Um inimigo horrível para a humanidade, com certeza. Então nós te saudamos pela sua coragem, por se expor, por falar. Eu sei que você coloca sua vida em risco. E é por isso que você não pode contar para as pessoas onde você mora. E não é algo garantido que essa jovem coloca sua vida em risco todos os dias do jeito que Charlie fez. E provavelmente nem sabia que a vida dele estava em risco. Mas esses dissidentes iranianos, estão fazendo isso todos os dias. Olá, Kavod, como dizemos. Sandra, quem é sua heroína? Minha heroína, meus heróis da semana são o povo da Grã-Bretanha. Eu acabei de estar lá. E eu sei, como americana, que nós os chamaríamos de normais, as pessoas que só querem ter um país e, sabe, acreditar no que pensam e dizer o que querem sem se sentirem ameaçadas ou usadas. Existem em grande quantidade, como salmões nadando contra a corrente no Reino Unido. Pessoas são presas no Reino Unido por causa da polícia da fala. E para os milhões de pessoas que marcharam, eu saúdo vocês. A última vez que o povo britânico devia ter se rendido foi em 1776. Desde então, eu digo que a América está com vocês. Somos primos, somos irmãos. Vocês estão lutando a mesma luta que todos os países e povos de bem estão lutando globalmente. E vocês são mais populares e poderosos do que imaginam. Eu saúdo vocês. Agradeço a vocês por defenderem a liberdade, pela liberdade de expressão. E vocês têm o direito de querer levar seu país na direção que ele precisa seguir e de parar com essa insanidade. Amém. Realmente parar com essa insanidade enquanto transformam todas essas pessoas em persona não grata, como Tommy Robinson. Ok, ele tem um passado difícil. Ele mesmo disse, era assim, agora sou diferente, amadureci. Estão fazendo dele o grande vilão, porque as pessoas gostam disso. Concordo. Eu acho que o povo britânico, sabe, é engraçado porque eu entrevistei um casal há 1 ano. Eu entrevistei Winston Marshall. E ele estava lutando pelos uigures e começou a enxergar a hipocrisia. E ele me disse, e eu disse para ele, a Grã-Bretanha está perdida. Ele me disse, Fleur, a classe trabalhadora britânica vai salvar o mundo de novo. Talvez este sábado marque o retorno da classe trabalhadora britânica salvando o mundo, como nas 2 guerras mundiais. E não vamos esquecer disso, muito sortuda. Shoshana, quem é sua heroína? Minha heroína é uma pessoa muito... Um homem local que é... Conheci ele ontem à noite. Minha heroína é Yeti Yehud, pai de Arbel. Arbel Yehud foi uma refém, ela foi libertada. Mas Yah também é o pai de Dolev, o irmão de Arbel, que eles acreditavam ter sido feito refém, mas infelizmente ele foi morto, e eles descobriram isso depois. Ele tinha 2 filhos desaparecidos, suspeitos de serem reféns. E também a parceira de Arbel, que infelizmente ainda está como refém. Ariel Cunho ainda está em Gaza. Ele é meu herói porque eu conheci ontem em um evento da United Hatzalah. Dolev, seu filho, era voluntário e paramédico da United Hatzalah. E ele falou de forma tão pessoal sobre como foi não só para sua filha, Arbel, em Gaza, horrível, mas também sobre como era esperar que seus filhos voltassem para casa, o que isso significava para ele pessoalmente, o que significava para sua fé. E sem, revelar demais da própria história dele, eu fiquei tão inspirada e emocionada. E está realmente difícil, hoje em dia, sentir-se inspirada e emocionada. Esse homem teve 2 filhos que foram tirados dele à força.
Ele me agradeceu. Eu só disse, você quer comer alguma coisa? Posso te trazer algo? Ele disse, muito obrigado por se preocupar comigo. Muito obrigado. E eu fico pensando, de onde vem essa força? De onde vem essa resiliência? Você me escreveu a carta mais linda ontem. Obrigada por se preocupar comigo. Obrigada por sentar comigo. Obrigada por perguntar se eu queria comer alguma coisa. Obrigada por me deixar compartilhar minha história com você. Obrigada por olhar para mim enquanto eu falava e pensar que perdemos isso, como o oposto do assassinato de Charlie Kirk. Perdemos a capacidade de ver o outro e de nos conectar, passando a enxergá-lo apenas como alguém. Quero te agradecer, Yeshi, de coração, por me devolver e reacender esse amor pelo próximo. Espero que continuemos em contato e quero comemorar com você quando todos os reféns voltarem. A maior festa de todas. Amém. Meus óculos de sol caíram. Quero comemorar com você e todos quando eles chegarem. Deveria ser só hoje. Amém. Você conhece alguns pais dessas crianças. Eu também os conheci quando seus filhos estavam lá. Eu não sei. Conheci a mãe da Emily e da Mari. Era a mulher mais calma e doce que já vi. Mandy, aí perguntei como ela estava e, de novo, ela me agradeceu por ouvir. Fiquei sem entender, certo. Pessoas incríveis, verdadeiros heróis, neste país, são fortes como aço. Não entendo de onde vem tanta força. É incrível. Então, vou encerrar a parte dos heróis. Discutimos como Hollywood ficou volúvel e semelhante a zumbis. Mas eu quero falar sobre um cara que não é influenciado pelo hype nem pela lavagem cerebral. E esse é o Jerry Seinfeld. Ele já era meu herói antes quando veio a Israel, mas desta vez ele vai para a Universidade Duke, sobe ao palco e basicamente diz o que todos nós sabemos, mas o mundo não quer admitir, que o movimento pró-Hamas é equivalente a Ku Klux Klan. Eles são, absolutamente, exatamente, nós sabemos disso. O mundo foi completamente pego de surpresa. Eles não fazem ideia do que está acontecendo. Mas Jerry Seinfeld, que não se importa com sua popularidade, não se importa com quem vai contratá-lo em seguida. Ele sabe quem são os mocinhos e vilões, e foi muito claro. Ele se levantou e disse o que todos nós estamos pensando, o que deveríamos estar dizendo todos os dias. O movimento islamista pró-Hamas é a Ku Klux Klan dos dias de hoje. Então, obrigada, Jerry Seinfeld, por permanecer fiel à inteligência, à história, aos fatos comuns, mas também a quem você é como pessoa e como judeu. Você é um verdadeiro judeu. Então, obrigada. Obrigada por apoiar Israel e não hesitar em ficar ao lado de Israel. Certo, meninas? Com essa nota, você sabe, feliz e triste pelo ocorrido na última semana, suas palavras encorajam, mostrando que comunidades cristãs estão claramente ao lado de Israel. E Lili, sua visão de que o Irã se torne parceiro de Israel no futuro. Poderíamos mudar a região ao nos livrarmos desses islamistas repugnantes. Espero que essa seja a nova era que veremos juntos. E como de costume, e como toda semana, nós rezamos para que até a próxima semana, que é Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, que todos os nossos reféns estejam em casa. Amém. Deus abençoe a todos e obrigada por assistirem.